pois o noivo vai e vem. Muitos anjos poderosos vão descendo do vale. É chegado o momento, eu vou subir ao céu de luz, vencendo. Vem Jesus, oh, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Glorifiquem ao Cordeiro, e Ele aqui presente está. Toda treva está sumindo, Deus vai hoje libertar. O seu filho foi entregue por você ali na cruz, vencendo. Vem Jesus, oh, oh, glória, glória, aleluia, oh, oh, glória, glória, aleluia.
palmas, uma salva de palmas. Diga, Jesus é Deus. Olha isso, Jesus é Deus. Jesus é o meu Senhor. Nada faltarei. Amém. Amém. Pode se sentar. E já estamos no nosso primeiro dia da conferência bíblica, a reunião das águias de Deus. Oh, diga aleluia. Aleluia. Quero também, diga aleluia. Aleluia. Este evento é o nosso primeiro evento acerca da história da nossa igreja. Acerca do nosso quarto aniversário da existência da nossa igreja. E com a ajuda do Espírito Santo, o Senhor queria com que tenhamos este primeiro evento, a conferência bíblica, a reunião das águias de Deus. Em breve, e isso é RAD. RAD é uma reunião das águias de Deus. Isto é um fardo, uma visão que o Senhor Deus colocou no seu servo, apóstolo Baruch Alberto Conde Cumbo, há muitos anos atrás. E esta visão tem como objetivo, temos 4 objetivos nesta grande visão acerca da reunião das águias. Esses 4 objetivos são: o primeiro objetivo é reunir todos os filhos de Deus espalhados sobre a terra ao redor de Jesus Cristo, que é a nossa grande águia. O segundo objetivo é despertar o povo de Deus que está ainda dentro do sono, o povo que já perdeu a visão do céu, e eles estão andando aqui na terra como os pagãos, como os outros, como todo ser humano. E até que o povo de Deus já tem esquecido que ele está de viagem debaixo deste sol. O terceiro objetivo e o terceiro objetivo é que a igreja seja consciente da sua morada. E o quarto objetivo desta conferência bíblica é a preparação da noiva do Senhor a encontrar o esposo. E que temos nesta conferência bíblica. Posso repetir para você que deixa eu escrever os 4 objetivos antes de entrar na minha pregação no nosso assunto de hoje. O primeiro objetivo desta conferência é reunir todos os filhos de Deus espalhados sobre a terra. O mundo inteiro, né? No mundo inteiro, ao redor de Jesus Cristo. E o segundo objetivo, despertar o povo de Deus que está ainda dentro do sono. Eu não sei se você está dentro do sono. E a partir desta reunião, você também, filho de Deus, onde estiver, lá na sua casa, você está ouvindo a palavra. E nesta semana toda, o Senhor vai despertar você e te fazer sair dentro do sono, para você entender melhor a razão da sua existência
nesta terra. Sina ya bozali na cena mabele oyo. E o terceiro objetivo, Troisième que objectif. a igreja seja consciente L'église est à la da conscience. sua morada. Et ce qu'elle a kozala. E o quarto objetivo para quem está escrevendo, Et quatrième objectif na bazo comment? a preparação da noiva do Senhor Bobongisa ya mwasi na Yesu. a encontrar o esposo nos ares. Wana wakuta na mobali na ulikolo. Muito obrigado. Merci. Aleluia. Amen. Oh, diga aleluia. Alléluia. Oh, quero também, diga aleluia. Alléluia. Vamos orando. Nous sommes bénis. Pai Santo, abençoe este momento sagrado. Vamos lá tango como santo. Viemos neste lugar para ouvirmos a sua palavra. Oye ko yokali loba na yo. No início era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Senhor, fale conosco. Amém. Amen. Oh, aleluia. Amém. Uma salva de palmas pelo nosso Senhor. O nosso tema central é: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E teremos três intervenientes. O nosso pai, o apóstolo Sayão Mukinai, aqui está presente, e ele vai se colocar em pé e vamos aplaudir fortemente o Senhor pela presença do apóstolo Sayão Mukinai. E ele já vai iniciar conosco e já amanhã estará conosco durante 3 dias. E ele vai nos alimentar da Santa Escritura. E seremos beneficiadores da graça que Deus colocou dentro deste servo de Deus. Durante 3 dias. Um prazer para nós, pastor. Obrigado por se sentar. E além do nosso apóstolo, teremos o outro interveniente. Ele não apareceu hoje. Acredito eu que amanhã estará cá conosco. O doutor João Batista não veio, mas estará cá conosco. E você tem um folheto de programação a ser envolvidos durante esta conferência bíblica. Isso vai ajudar você. E é como isso está mostrando o caminho, né? E diretamente posso ir na minha mensagem. Mas antes de chegar, eu quero fazer uma diferença que existe entre quatro elementos que vamos tocar. Porque não estamos dentro de uma cruzada. Não estamos dentro de uma convenção. Não estamos dentro de um seminário bíblico. Nem dentro de um congresso. Mas estamos dentro de uma conferência bíblica. Aleluia. Amém. Quero te ouvir. Aleluia. Amém. Aponta agora algumas diferenças que existem. Algumas diferenças. Um seminário é um estabelecimento onde estão a instruir os jovens, agentes destinando-se ao estado eclesiástico. Repito. Um seminário é um estabelecimento onde estão a instruir os jovens agentes destinando-se ao estado eclesiástico. Uma cruzada é uma história ou uma expedição militar dos cristãos do Ocidente, isso segundo a história, né? Contra os muçulmanos em Terra Santa. E agora, para a nossa igreja, uma cruzada é a
para atingir as almas perdidas, para que o Senhor comece através do Evangelho e que o Senhor toque, que o Senhor atraia no nosso meio os que não conhecem a palavra, os que não conhecem a Jesus Cristo. É a cruzada. Aleluia. Oh, aleluia. E ali dentro de uma cruzada, a cruzada é diferente do ensinamento. Ali é só apresentar o Senhor Jesus Cristo, levantar o nome do Senhor, mostrar o amor de Deus perante o povo. E depois o Senhor pode manifestar o seu poder, o poder do Espírito Santo, e para atrair muita gente no reino do Senhor Jesus Cristo. E a convenção é um acordo, um pacto, uma manifestação periódica que reúne os membros de um partido, os especialistas de um domínio, uma convenção. E aí você vai ver a gente estão reunidos e acerca de um ponto. E é um pacto. E ali há um acordo. Aleluia. Oh, aleluia. E agora a conferência é a reunião de pessoas que discutem do sujeito comum. Uma conferência é um desenvolvimento escrito ou oral, no qual está apresentado os fatos, as ideias. E posso dar mais outra palavra. Uma conferência bíblica é uma reunião no qual na qual uma ou várias pessoas, personalidades falam e eles estão sentados num ponto, num sujeito comum. Repito, uma reunião de pessoas que discutem de um sujeito comum. Ali está desenvolvido um ponto. E uma conferência bíblica também é diferente de uma conferência de imprensa. Conferência bíblica é diferente da conferência de banda. Porque uma conferência de imprensa, ali você vai ver muitas pessoas estão a falar até com jornalistas e eles podem responder às suas questões. Você vai ver um interveniente e até que os outros estão e perguntar e depois haverá respostas. Mas a conferência bíblica é diferente de uma conferência de imprensa. Não estamos dentro de uma conferência de imprensa, não. Mas estamos dentro de uma conferência bíblica. E vamos tentar desenvolver aquele ponto e teremos um assunto comum. E ao redor daquele sujeito, isso vai nos levar no crescimento. Diga aleluia. Aleluia. Que eu também diga aleluia. Aleluia. Podemos agora passar. Se você ver aí no nosso folheto de programação, no dia de hoje, como é o primeiro dia, está escrito aí o subtema
Sous-thème. Porque o nosso grande tema é onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E o nosso primeiro subtema de hoje é se levantar pela ordem ou por ordem de Deus. Agora, depois desta conferência, você pode comprar o fascículo. E desse, porque não vamos tocar todos os pontos. Há muitos pontos. Aleluia. Amém. Oh, diga aleluia. Aleluia. Por exemplo, no meu sujeito de hoje, você pode só escrever e depois vou entrar na mensagem. Olha, como eu falei, a conferência é diferente. É para os adultos. Aleluia. Amém. Para quem quer atingir a maturidade. Não é para os miúdos. Durante o tempo, ao longo do tempo que vou falar aqui, teremos 5 capítulos só neste subtema. Mas não vou conseguir falar de tudo. Você pode só apontar, por isso que eu falei, você vai comprar este fascículo, você vai comprar depois da nossa conferência. Porque o serviço de secretário está disposto e para preparar isso a favor de você. Falaremos do primeiro ponto, o capítulo 0, a introdução. Capítulo 1, vamos falar acerca da desobediência à ordem de Deus e a chegada de graça. Capítulo 2, falaremos do discernimento de linguagem de Deus antes de se levantar. E diretamente, para não perder tempo, vamos entrar na nossa introdução. Você vai escrever a nossa passagem-chave. Jó, capítulo 39. Job, chapitre 39. Quem trouxe a sua Bíblia? Estamos na conferência, você tem que trazer o teu caderno com uma lapiseira. Quem trouxe Bíblia, caderno e lapiseira aí? Conferência. Você tem que ter o teu caderno e lapiseira para escrever. Para apontar tudo aquilo que você não vai te falar através dos mensageiros. Job, capítulo 39. Job, chapitre 39. Hoje é o primeiro dia, deixa eu fazer a introdução. Se você pegar muito bem, segura muito bem e a mensagem de hoje, isso já vai levar você a entender tudo aquilo que vai ser dito neste lugar. Aleluia. Amém. Quero também diga aleluia. Aleluia. Não estamos no culto dominical com ele, mas estamos dentro de uma conferência bíblica. 39. Job, chapitre 39. Pelo respeito da palavra e pode se colocar em pé. Versículo, vamos começar a partir do... Pelo respeito da palavra, por favor, se coloca de pé.
João chapitre 29, verset 27 à 30. 39. João chapitre 39, verset 27 à 30, chérie, au nom de Jésus. A versão portuguesa. Ou se 27 aqui, ou se remonta a águia ao trono, pode se sentar, mas eu tenho e segundo o subtema de cada servo, eu só vou tocar aí o meu subtema. E o meu subtema de hoje. E o meu subtema de hoje ali está no versículo 30. Parte A. Pode ler de novo. Parte A. No versículo. Parte A. Aquela parte A. E no versículo 30. Porque os outros pastores, pregadores vão falar dos outros pontos. Et c'est par ton ordre que l'aigle se lève. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Amém. Você pode escrever aquela passagem. E é ali que está o nosso subtema de hoje, que vamos, e com a ajuda do Senhor, tentar a desenvolver. Estou agora na minha introdução. Povo de Deus, estamos a falar acerca da águia. Sabe que o nosso irmão, servo de Deus Jó, temia o Senhor, tinha uma vida de integridade. Mas a Bíblia diz: aconteceu uma desgraça na vida dele. Começou atravessando os momentos duros, os momentos escuros na vida dele. E ele que temia Deus, e ele que tinha a noção da vida de oração. Mas a Bíblia diz, segundo a permissão de Deus, segundo a permissão divina, uma desgraça tocou a pele, tocou a vida do Jó. E ali o Jó começou a se levantar. Ali o Jó e começou a falar com Deus. Por que essa desgraça, meu Deus? Eu servo a você, meu Senhor. Eu estou fiel no teu caminho. Até que se os meus filhos pecarem, e eu cada vez eu faço oferta a você, para você perdoar o pecado dos meus filhos. Por que essa desgraça? Por que esta doença na minha vida? E até isso levou ele a fazer perguntas na vida dele. Até ele amaldiçoou o dia da sua existência, da sua nascença aqui na terra. Os seus irmãos chegaram e iam conversar com ele. Talvez você pecou. É por isso que isso aconteceu na sua vida. E até a sua esposa empurrou ele para ofender a Deus. Mas e ele, como conhecia o segredo de andar com Deus, como ele andava dentro da integridade, e este Senhor, este irmão não pecou, não ofendeu ao Senhor, e ele ficou fiel a Deus. E ele começou a fazer muitas perguntas na vida dele. E a Bíblia diz, é ali que o Senhor começou agora a lhe explicar muita coisa que ele não sabia. E dentro daquela conversa entre ele com Deus, o Senhor foi até no mundo dos animais. Sabe que o Senhor pode fazer, para nos fazer entender as coisas espirituais, e muitas vezes e ele nos leva na natureza. Se o Senhor quer te fazer entender as coisas espirituais,
E Ele pode levar você até na natureza. E a partir da natureza, o Senhor vai te dar ensinamento. O Senhor vai te dar uma lição. E aqui nesta passagem, no livro de Jó, capítulo 38 e até 39, o Senhor começou a lhe falar. O Senhor foi bem longe, até no mundo dos animais. E chegar lá no mundo dos animais. E aí o Senhor falou: Jó, agora começa a ver. Faz agora e você vai fazer uma contemplação. Começa agora a contemplar. Contempla agora a natureza. E fala agora nos animais. E acerca dos animais, o Senhor falou: vou falar acerca deste animal muito feroz. Este animal, vou tocar na águia. Águia. Este animal, e segundo a classificação, ela é classificada no mundo dos pássaros. Os pássaros. Filho, fica atento, já? Aleluia. Nós estamos no seminário, né? Estamos dentro de uma conferência para os adultos. Quem quer subir? Quem quer subir aqui com Deus? Então o Senhor vai te fazer subir com a ajuda dos seus 3 servos. E agora, não estamos no culto dominical como é de hábito. Estamos dentro de uma conferência para quem quiser, para quem quer crescer. E ali o Senhor entrou no mundo dos animais, tocou a águia. A águia é um animal e segundo as suas características, se nós tentamos apontar na lei, segundo a lei, a águia é um pássaro impuro. Aleluia. Amém. Está ouvindo? Amém. Oh, está ouvindo aqui? Amém. Mas agora o Senhor aqui, e Ele está falando da águia diretamente. Vamos ver aqui o Senhor, e Ele quer se identificar como a águia. Mas antes de chegar aí, o Senhor, coisa que Ele considera como impura. Mas e aqui, como o Senhor tocou nesta coisa impura, quer dizer que o Senhor não considera mais esta coisa como uma coisa, como um animal impuro, porque o Senhor já purificou esta coisa. Um dia o apóstolo Pedro estava orando, Atos capítulo 10, e a Bíblia diz, no momento que ele estava orando, e o Senhor mostrou ao apóstolo Pedro, e dentro de uma visão, ele viu os animais, e os animais que eram considerados como impuros, e ele falou: nunca comi esse tipo de animais, nunca coloquei isso na minha boca, porque Senhor, essas coisas são impuras, não posso colocar isso na minha boca, Senhor. Mas aí o Senhor falou: não considere agora esta coisa que o Senhor já declarou, que essa coisa já é pura, não é mais uma coisa impura. E ali o Senhor falava dos gentios, o Senhor falava aí dos pagãos, porque ali havia a presença de um romano. Aleluia. O Cornélio estava lá, o Cornélio estava orando, e ele era romano, e o Senhor queria dar a solução, o Senhor queria dar a salvação a este romano. E segundo a palavra, o Senhor falou aos seus servos, e eles devem levar, não, os servos
E ele declarou as nações puras. E por isso que você não foi dando a salvação, foi dando a salvação naquele romano, Cornélio. E aqui, e segundo a luz desta escritura, vamos entender também, e segundo a águia aqui, quando o Senhor tocou acerca da águia, e na sua conversa com o nosso irmão Jó, esta águia aqui é um animal impuro, mas ali o Senhor não considerou, não tinha uma olhada da impureza sobre a águia, porque ali dirigiu o Senhor, declarou este animal impuro. Agora vamos ver as lições que o Senhor está guardando aqui. Você não está conversando com Jó. Você está a se perturbar. Você está a murmurar. Porque a doença entrou no teu corpo. Agora quero te dar quero te colocar uma pergunta. Quero colocar uma questão. O Senhor falou: será que a águia se remonta? E ele se remonta segundo a tua ordem ou por a tua ordem. Será que a águia? Uma pergunta. Ali o Senhor estava a colocar esta questão em seu ser Jó. Porque ele estava murmurando bastante acerca de tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Hoje em dia também há muitos filhos de Deus que estão a se levantar, estão a murmurar por causa de tudo aquilo que está a acontecer na vida dele. E ele está a servir a Deus até que a doença pode chegar. E ele está a seguir a Deus até que desgraça está chegando no seu caminho. E isso está levando muita pergunta na vida dos filhos de Deus. Agora, a partir desta pergunta, há uma lição, uma resposta que o Senhor quer nos dar no dia de hoje. É ali que o Senhor falou ao seu servo: será que a águia se levanta por a tua ordem, ou a águia se levanta segundo a minha ordem? Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Amém. Quero também, diga aleluia. Aleluia. Quero também, diga aleluia. Aleluia. É esta pergunta, é esta resposta, pergunta e resposta. E isso vai nos ajudar para entender agora, para compreender melhor o que o Senhor estava a esconder atrás desta pergunta. O que o Senhor escondia? E qual é a lição para nós no dia de hoje? Porque o Jó é a imagem de você. Jó é a imagem do cristão. Jó é a imagem de uma cristã. Jó é a imagem da igreja. E sendo a igreja do Senhor, o Senhor quer que tu entenda uma coisa no dia de hoje. E você vai entender a tal coisa. Oh, aleluia. Quero te ouvir, aleluia. Quero te ouvir, aleluia. Na marcha com Deus, somente pessoas que sabem se levantar por ordem de Deus que fazem a diferença. Escuta aqui. Na nossa marcha com Deus, aqui na terra, somente aquelas pessoas que sabem se levantar por ordem de Deus, e eles fazem a diferença. Será que você se levanta por ordem de Deus? Você vai ver hoje em dia, muitos filhos de Deus estão a cair nas armadilhas do diabo Satanás, porque eles não sabem
sabem andar, marchar segundo a ordem de Deus. E eles não sabem se levantar por ordem de Deus. Não se deixe guiado pelo mundo, porque neste tempo, neste tempo onde estamos, muito Espírito de Deus estão sendo guiados pelo mundo, porque eles não fizeram uma grande experiência com Deus, porque eles não sabem entender, fazer uma diferença, não sabem entender a voz de Deus. Você vai ver que no tempo de Moisés, quando ele andava, o Moisés sabia escutar, discernir a voz de Deus. E ele sabia se levantar segundo a ordem de Deus. E neste tempo que estamos, é uma chamada para a igreja. A igreja está sendo ensinada para aprender como que ele pode se levantar. Aqui se levantar, quero dizer, entrar em ação. Como que ele pode entrar em ação? Tudo que ele pode fazer, a igreja deve aprender. A igreja deve aprender a se levantar por ordem de Deus. E você vai entender acerca de ordem de Deus, porque estamos a falar de se levantar por ordem de Deus. E quando uma águia se deixa, se abandona, guiado pelo vento, as suas asas estão estendidas na forma V, a letra V. Ela tem certeza que a vitória está certa. Oh, aleluia. E agora quero te fazer entender uma coisa, porque ainda estamos a falar desta águia que se levanta. Para entender a águia que se levanta por ordem de Deus, vamos tentar voltar na passagem do nosso profeta Moisés. No livro Êxodo, capítulo 40, versículo 36 até o versículo 37. A Bíblia diz: quando o profeta Moisés, quando ele se levantava, este profeta, e ele sabia muito bem que agora este tempo é para sair daqui. E ele não fazia coisa segundo por si mesmo, mas ele fazia coisa segundo a ordem de Deus. Segundo a ordem de Deus. E aqui, na forma que eu falei, primeiro no início, sabe que no início o Senhor tem dado uma ordem. A ordem que o Senhor deu, o Senhor deu uma ordem a Adão. E ele falou a Adão para não comer da fruta daquele árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso foi uma ordem. O Senhor deu uma ordem. E este profeta Adão, e ele tinha que se levantar segundo a ordem. Porque Deus deu uma ordem, mas este, e ele não obedeceu naquela ordem. Porque o Senhor falou: não comerás da fruta desta árvore. Isso foi uma ordem. O Senhor deu uma ordem. E o Moisés era considerado como o profeta Adão. E era considerado aqui também como uma águia. Mas esta águia e não obedeceu na ordem de Deus. A águia não obedeceu. A águia é a imagem do
Filho de Deus. É a imagem amor. Haja a imagem de um cristão. É a imagem cristã. Haja a imagem de uma cristã. É a imagem Haja a imagem de um profeta. É a imagem moça. Haja a imagem de um servo de Deus. É a imagem moça. Todo ministro é considerado como uma águia. E agora escuta aqui. Lá no início, Deus tem falado, Deus tem dado uma ordem a Adão para não comer daquele fruto de conhecimento do bem ou de mal. E o profeta não obedeceu. E ele não escutou. E ali que a Bíblia diz, a morte entrou. Por quê? Porque o Senhor tem falado, não vai comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Já uma vez que falei acerca disso, porque uma árvore é a imagem do homem. E agora aqui a Bíblia diz: conheceremos uma árvore a partir da sua fruta. E ali o Senhor falou ao seu servo Adão: você não pode comer desta árvore. Agora escuta aqui, o Senhor deu uma ordem, a ordem foi dada, e a Bíblia diz que Adão com sua esposa, uma esposa estava, o Adão estava ausente, e a mulher, o diabo se apresentou. Aqui vou dar duas interpretações da árvore. A primeira interpretação, a árvore aqui é como a presença da lei. Porque a Bíblia diz que nós não sabíamos do mal, mas só que hoje agora sabemos o mal. A partir da lei, temos um sinal este mal, é a lei. Aleluia. Segundo Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7, e você vai descer. E a Senhor está mostrando aqui que aqui esta árvore é a imagem da lei. E porque este Adão, o nosso primeiro avô, e ele foi tocar naquela árvore, e diretamente ele estava privado da vida, porque dentro da lei não havia vida, porque dentro da lei havia a presença da morte. Porque a Bíblia diz, os judeus, a lei foi até os judeus, mas a lei não podia salvar. A lei deu a morte, a lei levou os judeus na morte. A Bíblia diz agora, e é preciso que haja uma outra aliança, porque a primeira aliança matou. E aqui diretamente, acerca da árvore, estamos a ver aqui que esta árvore, do conhecimento do bem e do mal, em primeiro lugar, na primeira interpretação, é a imagem da lei. Você vai ver, quando o povo foi tocar, e depois o povo teria ido tocar na árvore de vida. Ali o Senhor colocou uma barreira para que o povo não tocasse naquela árvore da vida, porque a árvore da vida não era mais de tempo para que o povo recebesse aquela vida. E quando o povo foi tocar naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ali diretamente estamos a ver que o homem estava privado de vida. O homem não tinha vida. O homem já estava morto, porque ele perdeu a glória. A glória que era o seu vestido, perdeu aquela glória, porque ele foi tocar. Não tocou, mas ele foi comer, porque Deus falou: não comes. E ele foi comer. Como que este homem foi comer? Porque eu falei que ali nesta primeira interpretação, a lei é a lei. A alma do conhecimento do bem e do mal é a lei. Isso quer dizer que o povo foi comendo da lei.
estrela, Essa igual olho. dentro desta criatura, Essa que era um o olho. Senhor não achou o mal. Amor e mabete. Escuta, o Senhor não achou o mal, Amor e mabete. mas que havia a presença do bem Essa que você disse. naquela criatura. Essa era boa. E ele se prostrava diante de Deus. Como uma emoção E lançada. ele estava estava aí a controlar o serviço de louvor e adoração. A maneira como você contou e mostra a E adoração. agora a Bíblia diz, como esta criatura de Deus, e ele chegou no momento que nasceu o mal. Oh, Deus achou o mal. Antes, Deus não achou o mal. Havia a presença do bem. Não havia o mal dentro dele. Mas depois do tempo, o Senhor achou o mal entrou dentro dele. Você está entendendo aqui? Diretamente a Álvaro, dentro desta Álvaro, havia a presença do mal e do bem. É por isso que Deus te falou. Você não pode comer desta Álvaro. Ou como que ele comeu como? Você estará de acordo comigo? Um homem tem 3 bocas. Um homem pode comer a partir dos seus ouvidos, a partir dos seus olhos. Um homem pode comer a partir da sua boca. Um homem pode comer a partir do sexo. Aleluia. Oh, aleluia. E agora aqui, na luz da palavra, a luz da palavra, você vai ver que ali o nosso irmão, e desculpa, a nossa irmã, a Eva não comeu a partir do sexo. A Eva comeu a partir dos seus ouvidos. Amém. Está ouvindo? A Eva comeu a partir dos seus ouvidos. O Deus falou, você não pode comer desta fruta. Mas e ela foi comendo. Comeu a partir dos seus ouvidos. Oh, aleluia. E Deus falou, não podes comer. Lucas capítulo 8, versículo 10 até ao 11º versículo. A Bíblia diz, a palavra, a semente é a palavra, é a mensagem. Porque ali, a nossa irmã Eva foi comendo a semente, acertou a semente. Que tipo de semente é essa? E ela acertou. A Eva acertou a semente da serpente. A semente da serpente é a mensagem. A mensagem que ele trouxe. A serpente trouxe a Eva. Como ela foi ouvindo a mensagem da serpente diretamente. E ela desobedeceu a ordem de Deus. A glória saiu. A glória saiu dela. Está entendendo aqui? Você está entendendo aqui? Aleluia. Desobediência. Ali o Senhor colocou uma barreira para que eles não tocassem e naquela árvore do conhecimento, na árvore da vida. Agora a chegada da graça. Ali o Senhor abriu a porta da graça. Aleluia. É agora sim que o Senhor abriu a porta. E no nosso dia, o Senhor deu uma ordem. Uma ordem que o Senhor deu. E ele falou que ele é a porta. E quem quer agora e ter vida salva, quem quer ter a vida eterna, você deve entrar pela porta. É uma ordem. Se você aceitar, se você entrar pela esta porta, você vai conservar a sua vida, terá essa vida eterna. Oh, diga aleluia. E a Bíblia diz, deixando esta parte, você vai ver agora, vamos tocar 3 pontos. Os 3 pontos que vamos tocar. O primeiro ponto, vamos ver agora aqui acerca do discernimento.
discernement. O segundo ponto, Deuxième point, vamos falar dos filhos de Israel donc on va à Israël. debaixo da liderança de Moisés. Nasceu o caminho de Moïse. E o terceiro ponto, vamos falar do profeta Elias, o tisbita. Donc on va le prophète Élie. Agora vamos falar do primeiro ponto. Premier point. O primeiro ponto que eu falei Moi, je suis dans l'origine. acerca do discernimento. On va être du discernement. Olha, Deus tem linguagem. Zambi a dans langage. Porque uma águia, Pour être aigle. para que uma águia se levante, Pour être un côté élément. antes dele se levantar, La voix est élément. quando estou a falar aqui de se levantar, Dans la côté élément. é subir. Les accommodants. Oh, aleluia. Amém. Porque quando o Senhor falava de se levantar aí, Pour les hommes avec un côté o Senhor élément. falava de subir. Falava da subida. E ele falou que antes da águia se levantar, isso quer dizer, antes dele fazer um movimento, antes da águia se mover, ela deve fazer algumas coisas que você vai guardar no dia de hoje. Uma águia não se levanta à toa, não. Antes dele se levantar, a Bíblia diz, a águia tem que ver a posição. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Amém. Escuta agora. A águia tem que ver a posição do sol e das estrelas. A águia não pode se levantar à toa. E ele tem a noção de discernimento. Conhece as linguagens. E no dia de hoje, o Senhor quer que tu entenda essa coisa acerca de discernimento. Para você se levantar. Para você se levantar. E no momento que ainda estamos aqui na terra, o tempo de se levantar para ir nos ares ao encontro com nosso esposo, como ainda não chegou. Mas neste momento que ainda estamos cá na terra, que ainda estamos cá sobre a terra, você tem que ter o discernimento de linguagens de Deus. E isso vai ajudar você a se levantar melhor, a se mover muito bem aqui sobre a terra. Se não for, você vai entrar na derrota. Você vai entrar na falência. Nunca terás êxito. Nunca terás o sucesso na tua vida, na tua marcha. O Deus é sobre a terra, aqui na terra, aqui sobre a terra. O discernimento. E vamos falar agora da posição do sol e da estrela. Porque falamos que o Senhor quer nos dar uma lição. A partir da águia, a águia se levanta por ordem de Deus. Mas antes dela se levantar, ele olha primeiro para a posição do sol e das estrelas. Salmos capítulo 84, versículo 12. A Bíblia diz: o nosso Deus é considerado como o sol. Nosso grande sol é o nosso Deus. E a Bíblia chama mais longe, no livro mais longe. E a Bíblia fala, Malaquias capítulo 4. Você conhece? Você não está falando aí acerca do sol da justiça. E Jesus Cristo é o nosso verdadeiro sol. E a águia, como um cristão, como uma cristã, a águia, antes dela se levantar, fazer alguns movimentos, o que ele deve fazer? A águia tem que ver a posição do sol. Tem que dizer, a águia tem que virar os olhos
e com 11 estrelas se prostrarem diante dele. Olha, escuta aqui. O pai dele falou: o que é que tu queres dizer? Será que eu, teu pai, como o sol e a lua como a tua mãe e estrelas e os teus irmãos vamos se prostrar diante de você? O que é que tu queres dizer? Você está vendo aqui? Você está entendendo aqui? O sol é o pai, aleluia, e as estrelas são irmãos de José. Agora, qual é a lição que o Senhor quer nos dar? Você é como uma águia, como uma águia, para você se levantar. O que é que tu deve fazer? Para você se levantar, você vai discernir a linguagem de Deus. Aqui é o primeiro ponto. A partir do teu Senhor, você tem que levantar os teus olhos a Deus, porque Deus é Ele. Se você ficar debaixo do sol, aí o sol, ao tempo marcado por Ele, pegará uma direção. Somente aqueles, somente eu falei, somente aqueles que sabem se levantar segundo por ordem de Deus, eles fazem a diferença. E para você fazer uma diferença, você tem que ficar aí, debaixo do sol, olhar para o sol, até que o sol vai te dar uma forma. Até que o sol vai te dar uma forma. Você vai se bronzear. Vai se bronzear. A partir do sol, a sua pele vai mudar. A partir do sol, a sua pele vai mudar. Repito aqui. A partir do sol, se você ficar debaixo do sol, o sol tem trabalho a fazer na sua vida. Você vai se bronzear. A sua pele vai mudar. A sua pele vai se transformar. Não estou falando da pele, estou falando do interior. Oh, povo de Deus, se uma verdadeira área, você vai procurar não ficar debaixo do sol. Através do sol, o sol vai ter um trabalho a fazer na sua vida. E ele vai começar a dar forma na sua vida. E ele começará a dar forma no teu interior, na tua alma, no teu espírito, até que o teu exterior vai mudando. Não serás a mesma pessoa e como aquele antiga pessoa, mas já serás uma nova pessoa. Tornará uma nova pessoa, porque você está debaixo do sol. Ficar debaixo do sol muito tempo, ficar debaixo do sol, isso quer dizer estar lá na presença de Deus. Deixa-me te dizer, o Senhor vai começar a conversar contigo, até a te falar. Agora é o momento para você se levantar, para você fazer qualquer coisa. Mas você vai ver o embasamento do Espírito de Deus. Quando você não está falando, levanta-te. Ele está sentado. Não tem um discernimento, porque ele não está acostumado a ficar debaixo do sol. E se o Senhor chegar, se o Senhor lhe falar, agora vai, ele está sentado. Agora trabalha, está sentado. E o Senhor, no momento que o Senhor está falando, agora não faça nada, e ele ainda está trabalhando. Por quê? Porque ele está muito distraído. Sabe que o povo de Israel, quando este povo tinha saído do Egito, chegou no deserto, e o profeta tinha bastante tempo para ensinar a este povo acerca e para
se levantava. Olha, escuta aqui. No momento que a coluna se levantava, Moisés já tinha ensinado ao povo acerca da linguagem de Deus. Deus fala a partir dos sinais. E o povo via, estava vendo assim com seus olhos. O Senhor utilizou e a natureza. Mas isso era a imagem do Espírito Santo. Mas você vai ver, no momento que a coluna de fogo se levantava, o povo de repente, o povo não percava tempo. O povo arrumava todas as coisas do tabernáculo. E o povo andava. Por quê? Porque o povo estava ensinando acerca de linguagem de Deus. E ele sabia se levantar debaixo da liderança do Moisés. Debaixo da liderança de Moisés. E agora você vai ver outra coisa. Aqui o Senhor está falando no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, que quando o Senhor foi libertar o seu povo, e o Senhor era considerado como uma águia, e ele foi libertar o seu povo. E agora, aqui você vai ver que Deus aqui no Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, e ele se identifica a uma águia. É por isso que eu falei, a águia é a imagem do Filho de Deus. A águia é a imagem do cristão, a cristã. A águia é a imagem do ministro do Evangelho. A águia é a imagem de Deus próprio. O nosso Senhor é considerado como uma águia. A águia, e posso dizer, uma águia, a águia é um símbolo da força e de coragem. Até que você vai ver no logotipo dos Estados Unidos da América, até no dinheiro, meteram e colocaram uma águia ali. Aleluia. Oh, aleluia. Aquela águia chama-se águia do mar. E colocaram uma águia. E a águia é a imagem da força, a imagem da coragem. E você aqui, Deus está falando aqui que não, e ele ajudou o povo dele como uma águia. E ele fez sair o povo dele do Egito como uma águia. E vem nesta manhã falar numa águia neste lugar. Ser na realidade, ser na verdade, és considerado como uma águia. Como uma águia. Deixa-me te dizer, a grande águia, nos tempos difíceis, como ele tem feito sair o povo de Israel do Egito, nos momentos difíceis, como ele tem feito uma grande coisa na vida do show. O show estava dentro de uma dificuldade, e o Senhor, como uma grande águia, e ele fez sair o show naquela dificuldade. Deixa-me te dizer, o momento difícil que você está atravessando, o teu Deus, que é a verdadeira águia, e ele vai apanhar você onde estiver, onde você está, e te fará sair, porque ele é a verdadeira águia. Quero que me diga aleluia. Quero que me diga aleluia. Uma águia para se levantar, olha para o sol e também para as estrelas. E o pai falou, as estrelas são teus irmãos, povo de Deus. Há muitos filhos de Deus espalhados no mundo inteiro. Até ao teu redor há muitos filhos de Deus, muitos cristãos. E cristãos também são considerados como estrelas. Agora deixa eu te dizer, como estrelas,
O Senhor quer te dar uma lição. Quer você entender como que o Senhor está andando a partir através das outras estrelas. Se uma estrela cair, é uma lição para você. Eu repito, se uma certa estrela cair, é uma lição para você. E quando estou falando da estrela, ali o Papa falou, o pai de José falou, uma estrela é a imagem do irmão. Aleluia. A quem estiver ao teu lado é a imagem de uma estrela. Porque ele acreditou na palavra, ele está seguindo a Jesus. Escuta-me. E sendo uma estrela, Deus pode te dar um ensinamento para que você não pode despertar você a partir do que está acontecendo na vida de uma outra estrela. O que está vindo aqui? Para você discernir. Você pode ver há outras estrelas que estão vivendo a vida de pecado. E você, como uma outra estrela também. Isso não quer dizer que você pode fazer de igual outro e na mesma coisa que as outras estrelas estão fazendo. Para você, o Senhor quer te dar uma lição para você discernir que nessa estrela, a vida que ela está levando não é igual, não é conforme com a palavra. É para você discernir. Aleluia. Porque ainda está na terra. E o Senhor quer te falar, quer você entender as suas linguagens. O Senhor fala através da natureza. A natureza é toda coisa que está ao nosso redor. E o Senhor pode te dar uma lição, um ensinamento através do que está acontecendo ao teu redor. As estrelas. Você tem que fazer muito cuidado. Se tu queres fazer uma diferença na sua marcha aqui na terra e ter vitória como uma águia, porque a águia voa até muita certeza que ela vai chegar até o seu destino, que ela está com a vitória. E quando a águia está voando, e ela voa com suas asas estendidas na forma da letra V. Isso quer dizer a águia sabe que neste momento eu estou enfrentando o vento, porque outro ponto e pelo qual o Senhor nos fala. Eu falei que o Senhor nos fala através da natureza. E agora, na natureza, você vai ver o vento. E agora, como uma águia, eu falei que uma águia, antes dele se levantar, ele tem que procurar os sinais. A partir dos sinais, ela vai entender que o momento já chegou e agora posso me levantar. Oh, diga aleluia. Será que uma pessoa está ouvindo aqui? Uma pessoa está entendendo aqui? Abra a sua mão se você está entendendo. Estamos dentro de uma conferência. É para os adultos, é para você atingir a maturidade, para você mudar a sua vida. E aleluia. E a Bíblia diz, da forma que estamos a ver aqui, que ele vai se deixar a partir das ribeiras e quer dizer do vento forte. E ele vai sentir que agora há um vento forte, uma ventania bem forte, e a partir daquela ventania, e ela vai entender que agora posso me deixar, posso me abandonar agora, dentro desse vento, dentro dessa ventania, e a águia vai se deixar naquele vento. A águia não faz nenhuma força para ela voar, não voa, e ela só vai se deixar naquele vento. Foi tocado dois tipos de
uma galinha usar soço, ou uma águia. troca usar pombo. Uma águia não tem nada. E ele não tem medo dos bruxos, os feiticeiros da sua família. Uma águia não tem nada. Uma águia tem a certeza, porque ele sabe muito bem que o seu Senhor é uma grande águia. Como ele foi fazer sair o povo de Egito, o povo de Israel do Egito, e ele fará para ele, e ele lhe fará sair dentro daquela situação que ele está atravessando. Dificuldade, tempo duro, os momentos difíceis. A águia não tem atenção. A águia sabe que essa ventania sabe ajudar, aleluia, para se propulsar. Isso está me ajudar, vai me propulsar muito longe, e vai ir muito longe através dessa ventania. E ele sabe que se não tivesse a ventania, e ele não iria muito longe. Está ouvindo? Está ouvindo aqui? Se não tivesse a ventania, se não tivesse a ventania, se não tivesse a ventania, e ele não iria muito longe. E agora? Isso quer dizer que dificuldades, vento, ajuda a água, ajuda a águia, ajuda a águia para ele subir. Quem quer subir aqui? Levanta a mão. Quem quer subir na vida? Levanta a mão. Não há elevação, não bênção, não há alto nível. Se portanto enfrentar as barreiras, problemas no caminho, quem quer subir na vida tem um preço a pagar. Deixa-me te dizer, os problemas ajudam você para você progredir. Os problemas não estão no teu caminho para matar você. Não vais morrer. Aquele problema está ajudando você para você progredir, para você subir. Não pode subir, não pode ir longe sem a presença dos problemas. Não chores, não chores, não chores diante dos problemas. Não chores. Aquele problema está ajudando você para você progredir. Aquele problema está ajudando você para você se levantar. Não chores, meu irmão. Não chores, porque esta palavra de não chorar. Não chores, porque o teu Redentor, ele está vivo, se levantará. Ele está vivo, e ele se levantará. Ouvir, se levantará no último lugar, e ele vai se levantar. Se levantará por fé. Aleluia. Oh, aleluia. Não tema de nada. Não tema de nada. O vento. A segunda interpretação do vento, a Bíblia diz, você não sabe, João capítulo 3, a partir do primeiro versículo até ao 6º versículo, a Bíblia diz, se uma pessoa, se um ser humano aceitar a Jesus e ele nasce de novo, ele é considerado como um vento. Aí, que o vento sopra, você pode escutar o barulho, pode escutar o barulho, sentir o barulho. O vento, você não pode agarrar o vento. Que um filho de Deus, quem aceitar a Jesus, a
a sua vida vai começar a ser guiado pelo vento e pelo Espírito Santo. Se és uma verdadeira águia, se és uma águia, o filhote da águia, se és o filhote da águia, deixa-me te dizer, tu queres ter vitória, mas só marcha com Deus. O que é que tu deves fazer? Você tem que se deixar, se abandonar, ser guiado pelo Espírito Santo. Se você se deixar guiado pelo Espírito Santo, deixa-me te dizer, a Bíblia diz, andai segundo o Espírito Santo, mas não cumprirás os desejos carnais. Je lis au nom de Jésus. Quer dizer, uma águia, um filho de Deus, uma filha de Deus, ou um servo de Deus, e que é guiado pelos anjos, todas dentro da sua vida. Você ainda está levando uma vida carnal. Uma vida carnal. Estás ligada com a bebida alcoólica, mas ainda está a frequentar a igreja. Deixa-me te dizer, você não é uma águia, mas abandona esta vida carnal, esta vida de bebida alcoólica, esta vida de todas as mensagens. Aleluia. É para os adultos, não para os miúdos. É para quem quer um dia subir até o céu. Que é o Senhor Jesus Cristo. E agora, na sua segunda dimensão, e a segunda dimensão, o corpo é a palavra. Senhor, somente quem está andando com uma nova vida é aquela pessoa, e ele se levantará. Um dia a águia se levantará e para ir ao encontro com seu esposo. Este noiva, ele é subscrita. Deus só por ordem do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. O primeiro Reis, capítulo 17, primeiro Reis, capítulo 18. Você vai lendo em casa, vai lendo na tua casa. Primeiro Reis, capítulo 17, primeiro Reis, capítulo 18. E ali, o nosso tempo é o Senhor Jesus Cristo. E ele veio restaurar o verdadeiro altar. O serviço de secretariado, na forma que você ouviu a palavra. Entra na oração, na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Eu preciso. Canta esse hino, canta esse cântico. Toda treva está sumindo, Deus vai hoje libertar. O seu filho foi entregue por você ali na cruz, vencendo. Vem Jesus, oh, glória, glória, aleluia. Glória,
agora. E a igreja